O nosso tema de hoje é como apoiar o produtor de leite. Então, o que a gente pode fazer de uma forma geral, seja público, privado, como empresa, o que a gente pode fazer para apoiar o produtor de leite? E para a gente falar isso, primeiramente teremos que falar sobre a crise que a gente está vivendo exatamente nesse momento, não é, Paulo? Pois é, essa é uma crise que ela foi acentuada, a velocidade dela ficou mais rápida, mas é claro que isso já está acontecendo há muito tempo. Nós temos tido a saída de produtores, se a gente pega dados do censo de 96 para 2006, nós tivemos uma saída muito forte, muito rápida. A cada 11 minutos saiu um produtor de leite da atividade. De 2006 para 2017, a velocidade reduziu bastante, porque as condições do leite estavam muito favoráveis. Então a margem do produtor estava boa, aí a velocidade caiu. E agora voltamos a ter aí, é uma década meio complicada, né? Você tem um período em que o produtor consegue ganhar dinheiro, até 2018, 19, 20, aí vem a pandemia, dá uma confusão danada, os custos sobem muito, o preço ao produtor subiu muito, só que o preço caiu e os custos ficaram lá em cima. Então hoje nós temos o quê? Nós temos um problema de margem do produtor, né? E ele está ficando com a margem muito apertada. O produtor que é pequeno, receita é preço vezes quantidade. Se o preço está baixo, a quantidade está baixa, a receita já é pequena. E se a margem, que é a diferença entre o preço e o custo, também está pequeno, aí você fica numa situação muito difícil. Mas o que eu acho que é importante dizer, isso já vinha acontecendo e ficou mais acentuada no último ano, e não tem muito a ver. Então a gente precisa aqui tirar algumas questões que não são verdadeiras e que eu vejo com frequência nas redes sociais. Isso não é uma crise de governo, não é uma crise de Estado, embora o Estado tenha que agir, mas não é uma crise de governo. É uma crise, primeiro, dentro do Mercosul, porque a Argentina está passando por uma situação que vira e mexe ela tem, está devendo até o FMI, não tem dólar lá, né? Os bancos hoje, eles estão proibidos de fazer transação com dólar até o dia da eleição. Então eles chegaram a uma situação de falta de moeda internacional, coisa que o Brasil não teve. A gente teve um momento pequeno lá na década de 80, mas de lá para cá, ao contrário, nós estamos com um colchão de 370 bilhões de dólares, que nos dá uma tranquilidade danada, e eles não. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: o que dá valor a um bem é a escassez. Então, se eles estão com o dólar escasso, significa dizer que a moeda deles está muito desvalorizada. Então, quando há uma conversão do preço do leite deles, que já é um preço competitivo, em dólar, que é o preço, né, internacional, o negócio vai lá no chão. Então, isso cria uma impossibilidade concreta de competitividade entre nós e eles. Bom, mas isso quer dizer, então, que temos que aceitar livre transação? Não. Mas é importante dizer que o governo também não está colocando, subsidiando o produtor lá, não. Não tem nada disso, não tem nada disso. Então é uma crise de mercado, Tem que ter isso muito claro. Uma crise que foi agudizada em função dos problemas que a Argentina vem apresentando, e também porque no mercado internacional os preços deram uma caída, porque a China, o mercado de leite sempre foi um mercado fechado, com pouca transação. Um dos mais fechados do mundo, né? E aí com muito preço artificial, porque aí você tem subsídio embutido, uma opção de coisa desse tipo. Com a entrada da China e o fim da política agrícola comum na União Europeia, que subsidiava leite, colocava o preço alto ao produtor, aí o produtor vendia para o governo ficava estocado, e depois tinha que julgar esse produto a qualquer custo ou a qualquer preço no mercado internacional, e para isso fazia um preço subsidiado. A União Europeia parou de fazer isso, e a China, por outro lado, entrou comprando muito leite. Isso fez com que o leite começasse a virar commodity, começasse a ter transações internacionais. Não chegamos ao nível de milho e soja, mas começamos a ter um mercado fluindo melhor.
né? Então, isso fez com que a gente começasse a acostumar com o mercado internacional, só que a China vem fazendo um esforço hercúleo para aumentar a sua produção, porque entende que leite também é uma forma de geração de emprego e renda, e nos últimos tempos também está tendo uma outra questão. Eles estão tendo um desaquecimento brutal da sua economia. Eu falo brutal comparado com o que eles cresciam. Eles cresciam com frequência 2 dígitos, mais de 10%. E agora estão crescendo 5, 6, 7%. Então, isso para eles é uma redução a ponto de estar tendo desemprego para jovem na China, coisa que não estava acontecendo. Então, tudo isso criou aquela tempestade perfeita, né? Tudo se alinhou para uma crise que aí bate na porta do produtor e bate principalmente na porta do pequeno produtor. E por que bate principalmente na porta dele? Bom, primeiro, que ele é o mais frágil. Segundo, que ele compra insumo mais caro do que o grande produtor e vende leite mais barato em relação ao grande produtor. Então, a margem dele acaba ficando destruída.